Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Cláudio, como já foi apresentado. Vou falar hoje sobre reconhecimento óptico usando Deep Learning, que é uma técnica muito bem usada pelo Google, principalmente. O que a gente vai ver nessa apresentação? Uma breve descrição do que é Deep Learning, como fazer o reconhecimento óptico usando a técnica de Deep Learning, um exemplo prático com código mesmo, uma listagem de frameworks e alguns outros exemplos disponíveis na web hoje. Então, para começar, o que é o Deep Learning? É uma técnica da área de Machine Learning. O que é Machine Learning? É um conjunto de técnicas que aprendem sozinho como funciona certa estrutura de dados. Como fazer classificação, como fazer segmentação, sem estar explicitamente descrito no código isso. Ela faz parte da família de redes neurais artificiais. Na verdade, o Deep Learning é uma grande rede neural com várias camadas, com vários outros artifícios. É aplicada com um sucesso em diversas áreas, como processamento de linguagem natural, processamento de imagens, processamento de áudio, entre outras. Entre elas, como já falei, reconhecimento óptico. Então, como funciona o Deep Learning? Ele é end-to-end. Você, tendo sua rede e seu dado da maneira que você quer que funcione, você só precisa jogar esse dado para treinamento e ele vai conseguir fazer a tarefa que você deseja no seu framework, no seu programa, seja lá o que seja, seja lá o que for. Na primeira parte, ela faz extração de características, vai detectar características em comum entre todo o conjunto de dados. E na segunda parte, faz o modelo generativo, que seria o dado final, né? Ou a classificação, ou uma segmentação, ou um texto, tanto faz. Esse exemplo é o clássico, né? Acho que qualquer pessoa que já trabalhou com Deep Learning deve ter visto, que é uma rede neural convolucional. Como que é o funcionamento dela? Você tem uma entrada, nesse caso uma imagem, de 32 por 32. Cada quadradinho desse representa uma transformação dessa imagem, uma detecção de um certo ponto, uma detecção de borda, uma detecção de características em certos pontos da imagem. E o mais legal é que assim, você não precisa programar isso, você só precisa jogar quantas camadas vão ter nessa rede. Nesse caso, eu tenho duas camadas de convolução seguidas de subsampling. A camada de subsampling é uma redução desse dado, que mantém só o dado mais relevante. Por exemplo, nesse caso pode ser o maior valor de pixel, por exemplo. E no final temos o modelo generativo, que nesse caso faz a classificação entre um vetor de 10 saídas, pelo jeito eram 10 dados a serem classificados. Então, como que a gente pode pensar em como fazer uma coisa básica, um primeiro projeto de reconhecimento óptico? A gente primeiro definir o que vai ser reconhecido. Se a gente vai trabalhar com imagem, com áudio, criar ou achar um dataset. Muitas vezes, dependendo da tarefa, a gente não tem o dataset pronto, então é necessário criar esse dataset. Definir as características da sua rede, se ela é recorrente, se ela tem convolução, o tipo de saída que você quer, e treinar, e jogar no algoritmo de treinamento. Então, no exemplo que eu vou passar, é a classificação do dataset MNIST. Esse dataset é composto de imagens, de números de 0 a 9, escrito por pessoas. Eu não me lembro exatamente o número de pessoas, acho que 10 mil pessoas, cada uma escreveu 6 vezes o número de 0 a 9, e foi gerado esse dataset. Então é possível ver que as características dos números variam bastante, a inclinação, a grossura, a força que é escrito, ou seja, cada imagem tem uma quantidade diferente de pixels relevantes para classificar esse dado. Nesse exemplo de código, o que estamos passando aqui? Estamos começando o tratamento do dataset. Por sorte, o Keras já tem o carregamento desse dataset de MNIST pronto, então fica bem simples. Aqui são algumas transformações necessárias para usar, nesse caso que eu vou usar o Teano, que ele precisa de incorporar uma nova camada para tratamento do RGB mesmo, só que nesse caso é só preto e branco, então a gente só faz um tratamento um pouco mais simples. E no final a gente gera as categorias, né? Como são números de 0 a 9, então seriam 10 vetores com 10 posições. Um vetor com 10 posições e cada número precisa ter setado um valor 1 e o resto 0 para cada número. Ou seja, o 0 é representado por 1, 0, 0, 0, 0, 0.
1 é 0, 1, 0, 0. O 2, 0, 0, 1 e assim vai, assim por diante. Isso aqui, as últimas linhas fazem isso automaticamente. E aqui é realmente a rede funcionando de fato, né? É o código da rede. No caso, nós estamos inserindo, começando uma rede com uma camada convolucional de 32 lâminas, né, que a gente fala, são 32 transformações. Com ativação, são alguns detalhes que eu não vou conseguir entrar agora, mas a ativação, o que exatamente, as métricas, essas coisas, é importante definir de começo. Mas voltando ao modelo de rede, nós temos uma camada convolucional seguida de aquele dense define um multilayer perceptron, que é a rede neural clássica, com todas as ligações normais. A gente define como vai ser o treinamento, né? Como vai ser a classificação, nesse caso de categorias, usando o otimizador da delta. Geralmente, acho que o mais comum é o gradiente descendente, que é o SGD, e a métrica é a accuracy, né? No caso, qual é o nível de acerto. Quanto melhor o acerto, quanto maior o número de acertos, melhor. Model fit executa o treinamento de fato. Então, o que nós estamos passando aqui é o dataset de treinamento com os valores definidos. Batch size é o tamanho de carregamento que a gente definiu lá no começo. Número de treinamentos que a gente vai passar, epochs. E um dado de validação, que nesse caso é o mais relevante, que é onde vai ser feita essa conta de saber se essa rede está sendo bem treinada ou não. Então, numa execução simples, nesse caso eu usei um servidor com uma placa de vídeo de 8 GB, uma Quadro M5000. Cada ciclo demorou 6 segundos, ou seja, muito rápido. Na época que foi criada essa rede, ela demorava 18 horas para fazer esse treinamento, e a gente pode ver que a gente demorou pouco mais de 1 minuto para fazer esse treinamento, ou seja, está avançando bastante. E chegamos a um valor final na validação de 98%. Ou seja, um código simples, a gente já consegue chegar a 98% muito rápido. É bem legal se você pensar que você pode fazer outros datasets, outras imagens que você pode classificar. Nesse caso, bem rápido. Alguns frameworks, acho que os mais famosos. O Theano, ele é um pouco mais complicado de trabalhar. Na verdade, eu queria detalhar mais o Theano e o TensorFlow, que eles trabalham para usar com o Keras. O Keras, ele deixa uma linguagem muito próxima da linguagem humana. Você define muito bem que tipo de camada, como o funcionamento, sendo que o Theano e o TensorFlow, você precisa programar explicitamente algumas coisas ainda, é um pouco mais chato, mas funciona muito bem. O TensorFlow, principalmente, está sendo muito bem usado. O Café é uma linguagem de script, na verdade. Ele é alguma coisa parecida com JavaScript, com JSON, quer dizer, desculpa. E o Torch é em Lua, se eu não me engano. Eu não vou lembrar de cabeça, mas é bem usado também. Alguns exemplos práticos. Esse é um site de um pessoal acho que Stanford, eu não vou lembrar qual universidade que é. Eles criaram um detector de objetos na imagem, usando, nesse caso, a gente chama de segmentação semântica. A gente quer saber exatamente quais pixels classificam quais objetos dentro de uma imagem. Então, por exemplo, aqui nessa imagem ele consegue falar que temos bicicletas e pessoas, mas não temos todos esses outros objetos aqui, que nem carros, gatos, mesa, sofá. É muito legal esse site, vale a pena testar imagens próprias suas, você vai ver que ele é muito preciso. E eu queria falar da competição do ICDR, International Conference of Document Analysis and Recognition. Foi aberto faz 10 dias só, mas o prazo é muito curto, acho que fecha no fim do mês. Em que você tem... É uma competição, literalmente, para saber quem consegue acertar mais classificação, segmentação de certas imagens do mundo real. Então, no caso, temos o Cocotext, que é um dataset da Microsoft, é o MS Coco, na verdade, que é um sub-dataset desse dataset, para detectar texto em imagens do mundo real. E tem alguns outros agora que eu não me lembro, eu trabalhei mais nesse Coco dataset. Eu lembro que tem alguma coisa de detecção de em imagens médicas, de detecção de doenças e tudo mais. É muito legal, o resultado vai sair no fim de junho dessa competição. Vai sair muita coisa legal desse site. Conclusão, o Deep Learning é muito
muito recomendado em casos de reconhecimento óptico, principalmente essa questão da convolução. Ele trabalha muito bem em visão computacional. Muito obrigado a todos.